E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Innovation Hub Show. Eu sou Igor Lopes e hoje a gente vai falar bastante de inovação raiz, de inovação com um conceito diferente, que eu não conhecia pelo menos por esse nome, mas eu acredito bastante, que é inovar fazendo o simples bem feito. Inovação, às vezes as pessoas confundem com inovação, com tecnologia, reinventar a roda, fazer ciência de foguete, e não precisa ser assim, né? Vamos falar mais sobre isso agora com alguém que entende bastante do assunto, que é o Adriano Cândido, diretor de Soluções e Inovações da Softec. Prazer ter você conosco, Adriano. Oi, Igor, prazer. Obrigado pela oportunidade. E eu estou ansioso aí para a gente conversar bastante sobre inovação. Cara, tem muito assunto. No briefing aqui a gente já começou a ir longe. Mas falando desse conceito, né, de inovação frugal, eu não conhecia esse nome, mas o que é isso? Na verdade, a inovação frugal, ela remete a uma inovação simples, né? Ele é um conceito que vem da Índia, inclusive a palavra frugal, né, foi traduzida aqui para o Ocidente. Mas, na verdade, se você vê a história da inovação, a inovação por si só deveria ser simples, né? Uhum. Mas é um chamado interessante, porque hoje a gente copia muitas ideias, né, do modelo americano, europeu, quer criar coisas novas, a gente acha que é inventar coisas, quer ser um inventor. E, na verdade, não, a inovação é simples. Então, eu deveria sempre ter perguntas, né, para questionar o porquê que eu faço as coisas desse jeito, o porquê que eu tenho as coisas desse jeito, e tentar buscar uma forma simples de resolver esse problema, que são as inovações mais eficientes que a gente tem nas corporações hoje em dia. Então, é buscar a simplicidade. Hoje a gente, às vezes, cria a solução antes de ter o problema, né? E aí cria uma inovação que não tem propósito depois. Exatamente. Né? Então, é só uma mentalidade. Como que eu penso simples, né? Como que eu resolvo o problema de forma simples. Não, perfeito. E dentro desse contexto está a Softec, né? Vocês trabalham ajudando outras empresas nesse processo de inovação, de desenvolvimento com tecnologia. A gente volta nesse ponto do frugal, mas vamos inserir a Softec também nessa história, né? Quem é a Softec aí? Então, a Softec, ela é uma consultoria, né, que é mexicana. Então, nós somos um pouco diferente. Hoje em dia, as consultorias de software indianas, americanas, nós temos no México, né, lá em 82, nos anos 80. Principalmente oferecendo serviços para o mercado americano. A gente tinha lá um propósito, né? Tinha uma tendência de fazer um outsourcing, principalmente para a Ásia, né? Ali com a Índia, baratear custo, etc. E nós sempre acreditamos que o importante era a proximidade com o cliente e a cultura do cliente. Então, naquele momento, lá em 80 para 90, a gente desenvolveu umas capacidades no México, com uma empresa mexicana, e começamos a criar várias unidades nas fronteiras, inclusive, com os Estados Unidos, para oferecer o que os americanos queriam, que era um serviço de outsourcing, né? Um serviço externo, com um preço adequado, não tão barato quanto a Índia, mas o nosso diferencial era justamente a cultura e a proximidade com o cliente. E hoje nós já estamos em 20 países, esse conceito foi chamado de nearshore, estamos no Brasil também desde 95, né? E a gente foi espalhando pelo mundo e crescemos como uma empresa que ajuda a gerar valor através da tecnologia nos clientes. Isso nas grandes empresas, né? A gente está falando da lista Fortune 500 aqui. Exatamente. Então, a gente trabalha justamente com large enterprise, né? Há algumas exceções, mas a gente trabalha... Acho que o importante é que a gente trabalha com empresas que estão muito bem consolidadas. Então, quando a gente fala de inovação, é um pouquinho diferente de falar de startups, né? Sim. Que tem ali um certo risco diferente. A gente trabalha com grandes empresas, que é justamente onde você já tem um paradigma de como você faz as coisas hoje. E aí a inovação, às vezes, é um pouquinho mais desafiadora, vamos chamar assim. Por quê? O que você acha que pega? Acho que principalmente a cultura, né? A cultura das empresas é um pouco complexo, porque as empresas estão ali consolidadas porque fizeram algo muito bom e tiveram sucesso, né? Só que hoje em dia a gente sabe que às vezes a empresa ela é muito mais desafiada não por fazer algo errado, mas por fazer algo muito bom, mas por tempo demais. E perdeu o time, né? Então, às vezes, qual o time certo de mudar? Né? Qual o time certo de adotar uma tecnologia ou adotar um processo novo? Então, tem os apegos, tem as culturas, e isso gera muita complexidade quando você vai levar uma transformação. Então, o uso, às vezes, de uma tecnologia ou de um processo novo, às vezes é muito óbvio na empresa. Mas para você levar isso para uma empresa incumbente, uma empresa que já está há muito tempo consolidada, a dificuldade muitas vezes está na cultura. Eu acho que cultura é o principal. Liderança faz total sentido. Isso é algo que quem trabalha com inovação fala o tempo todo, né? Se ter o líder ali puxando, ter o líder que seja que capitaneie essa mudança. Exatamente. Mas aí entra outra questão também, né? Eu estou vivendo isso na pele hoje, num trabalho que eu estou fazendo, que é o líder que quer a mudança, mas é aquela empresa de dono. É o contrário das grandes empresas, mas é a empresa de dono. E aí
é tudo muito voltado para não, isso aqui foi meu pai que criou, tem que manter, não dá para ser diferente. E aí ele quer mudar, mas aí chega em determinada hora ele fala, não, pera, mas isso aqui não dá para mexer, porque isso aqui não pode ser assim. E aí você quebra essa esteira da inovação, né? Que dica que você dá nesse sentido, assim? Fala para mim, quase uma terapia aqui agora. Como que eu lido com essa questão? Então, a dica assim, quando eu descobrir, aí a gente fica rico juntos, né? Ah, Resolvendo boa. o problema do mundo. Não, brincadeira, mas acho que assim, acho que tem algumas fórmulas de sucesso aí, né? Que você vê, inclusive, nas escolas de negócio, ou mesmo em cases do dia a dia. Um tema que você colocou é importante, a liderança. Então, a cultura muda de cima para baixo, tá certo? É claro que as coisas acontecem, né, no dia a dia ali, quem está no dia a dia, né, no operacional, a gente sabe que muita inovação sai dali, etc. Mas a cultura é de cima para baixo. Uhum. O segundo ponto que eu percebo muito é a incongruência entre o que você quer fazer e o que você realmente faz. Então, muitas vezes, como você falou, empresa de dono, né? Então, o líder fala assim, não, eu sei que eu tenho que mudar. Já percebeu, os números já estão mostrando isso. Uhum. Mas entre ele dizer que quer mudar e realmente se comportar como um agente de mudança, existe um gap muito grande. E nas grandes empresas, né, mesmo você falando uma empresa de dono, na verdade, assim, são os silos, né? É. Então, o conceito da empresa de dono também acontece nas grandes empresas, né, que são controladas por acionistas, etc., com silos. Uhum. Então, o departamento de finanças que fala, não, cara, aqui Não o mexe problema, aqui. o problema não é aqui, É. o problema é ali na área comercial. Ou não mexe aqui, essa é a minha Ou não área. mexe aqui vem se porque meter. aqui está funcionando, aqui o É. número está bom, né? E às vezes o número está bom, mas a questão é que precisa mudar mesmo com o número Uhum. bom ou com o processo bom ali naquela área. Então você também tem essas resistências, e aí que é difícil, porque a liderança precisa entrar não só na declaração, mas também na execução. Uhum. Né? Você falou mudança no bom, me lembrou um caso que a gente comentou aqui, que foi da Americanas. Eles estavam com um processo lá de mudança para nuvem e tal, que só foi pensado porque eles estavam em crise. Exatamente. Assim, economizando milhões e milhões num processo que foi parado para pensar quando está em crise. Por que não pensou quando estava tudo bem? Exatamente. De repente evitava um estrago maior, sabe? eu, Essa tendência de quando está tudo bem, não mexe aqui, que beleza, mas, cara, sempre tem melhoria. Eu acredito muito, né? Eu sou um pouco romântico em alguns pensamentos. Eu acredito muito que as maiores inovações da humanidade vêm necessidades em crises, Uhum. né? Sim. Então, porque obviamente assim, você tem que sair da sua zona de conforto, né? Mas o nome já diz, é zona de conforto. Você está Sim. confortável, né? Porque vamos desconfortar. Obviamente tem gente que tem bastante potencial para perceber as ameaças antes. Uhum. E isso, inclusive, é uma habilidade que é discutida na escola de negócio, que é a ambidestria, né? Que é como você tem a agilidade organizacional que se fala hoje, um dos fatores da agilidade organizacional é o poder que você tem de perceber as ameaças ou as mudanças. Uhum. Porque, normalmente, as inovações históricas, você tem um problema, e baseado nesse problema você gera uma crise, e aí, pela pressão daquela crise, você acaba tendo uma visão transformadora, alguns morrem, outros se transformam, tá certo? Hoje, para uma empresa ter sustentabilidade na inovação, é justamente quando ela desenvolve a habilidade de agilidade. E a principal habilidade de agilidade é a percepção do mercado. Uhum. Então, perceber antes. Fala assim, a crise vai vir daqui a pouco. E essa percepção de acontecer. mercado, eu acho que ela é cross-indústria também. É cross-indústria. Né? Porque, assim, de repente é uma outra indústria que vai me matar também. Exatamente. Hoje em dia, a gente vê muitos negócios, né, se diversificando, né? A gente vê o próprio varejo, por exemplo, desenvolvendo muitas capacidades financeiras, né? Você vê na China, né, que isso é muito comum. Você vê no próprio Estados Unidos, né, as empresas acabam virando empresas de pagamento e acaba canibalizando isso. E também as soluções também vêm daí. Se você consegue ter uma percepção de mercado mais ampla, os líderes que conseguem perceber isso e olhar inclusive para outros segmentos, eles conseguem perceber os movimentos, né? E a partir disso se projetar dentro do seu próprio segmento. Uhum. E até porque cada segmento tem a sua maturidade e tem a sua experiência, né? E isso pode ser compartilhado. É claro que você se especializar é muito importante, mas você ter uma boa percepção de mercado é um diferencial que as empresas vê. Vou dar um exemplo, né, que a gente estava falando ali em cima, a própria Amazon, né? Uhum. Eu gosto muito do case da Amazon, apesar de ter todas as empresas aí de exemplo, que a gente pode falar de Uber, Airbnb. Eu sou apaixonado pelo case da Amazon porque ela era uma empresa tradicional. Uhum. Né? Netflix também, né? Tá. Mas a Amazon é um exemplo que conseguiu manter o business tradicional e trazer o a mais, né? E aí você vê assim que é diferente de você nascer digital, porque quem nasceu digital, para nascer o digital morreu 100, 1.000, 10.000, né? Que tentaram também morrer. Então aquilo ali é uma fração. Agora, das empresas que são tradicionais e conseguiram perceber isso e conseguiram fazer o movimento, são muito poucos. A Amazon é um exemplo, né? Que a gente tem muito claro. Que você está falando, assim, né, de diversificar e de repente criar uma outra empresa que seja parceira ou resolver uma solução que você precisa contratar de terceiros.
é muito olhar para o lado, né? Olhar para pro outra lado. indústria e trazer inovação de lá. Eu acho que isso aqui nas últimas séries que a gente fez aqui no Innovation Hub Show, a gente percebeu muito isso, a gente provocou muito isso. A gente colocou na mesa empresas de diferentes indústrias e comentando sobre o mesmo tema. Empresas comentando sobre como elas estão fazendo customer experience, como é que elas estão trabalhando em encantamento de cliente, mas empresas de indústrias diferentes. O hospital faz isso de uma maneira diferente de uma tech. Exatamente. Né? Mas como que você pode olhar para o lado e aprender com o hospital e trazer isso para dentro da tech? O varejo olhar para a indústria hoteleira, para trabalhar a hospitalidade dentro da loja. Né? Tem tanta coisa que dá para você fazer. Então, assim, fica a dica aí para o líder que está nos assistindo, dá uma olhada aí na playlist nos últimos episódios que a gente fez, principalmente a série Bright Talk com a Kamai e a série de CX com a Blip, porque a gente provocou muito esses encontros. E aí saem muitas ideias legais, né? Tem muito case, tem muita ideia legal que, se vocês assistirem, vocês vão pegar aí essa então, história. esse é um ponto importante, né? A Softtech hoje, a gente trabalha desde 2017, 2018, a gente tomou uma decisão, mesmo como empresa de tecnologia, alinhar nossas áreas de negócio, né? Nossas áreas de relacionamento, principalmente por segmento. Então, a gente dividiu em 10 segmentos, porque a gente percebeu que a tecnologia, só de maneira genérica, gerava um impacto limitado e precisava conhecer mais dos segmentos para isso. E isso foi muito bom para a gente. Eu sou cross, a gente tem uma área ainda que é cross, mais tecnologia, e a gente percebeu muito isso. Porque quando a gente começou a entender mais do negócio, a gente estava até contando um exemplo, né? Então, a gente vê empresas, às vezes, de meios de pagamento, né? E aí começa a ter o desafio de entregar a maquininha, a logística reversa, o tempo de entrega, o retorno, né? Tem a questão também da rotatividade, porque se você não entrega a tempo, ele vai usar a maquininha do concorrente, etc. E em um certo momento, a gente estava com um desses clientes discutindo isso, e a gente discutindo muito com uma visão do setor financeiro, etc., muita complexidade. E aí, quando ele falou, cara, varejo, cara, faz isso aí, ó, 1000 anos, faz 5 minutos e dá uma aula aqui pra gente, tá certo? Não, mas é outro segmento. Cara, escuta o pessoal de varejo, pega um pessoal de logística de varejo, eles fazem isso toda hora, tem side store, dark store, tem logística reversa, tem pessoal de e-commerce que tem que voltar, tempo, tem perecível. Cara, perecível é pior ainda, né? Que o cara tem que, às vezes, quando ele tem que repor na loja, etc. Então, às vezes, olhando é claro que é importante você especializar no segmento, mas como inovação, às vezes, se você se permite também, né, olhar para o lado, é claro que você não vai replicar aquilo 100%. Mas você consegue ver que cada segmento tem seus desafios e tem maturidades diferentes. Né? E foi um case incrível que a gente contou aqui. Você citou o mercado financeiro, a gente contou o case da Cielo, que o Baron, era o executivo que veio, ele é líder de logística, mas ele está trabalhando com o CX e ele veio da Latam. Então ele tinha uma pegada de logística muito grande, né? E principalmente de mudança de rota, aconteceu alguma coisa, o que eu faço? Choveu, fechou o aeroporto, o que eu faço? Né? E aí ele, dentro de Cielo, começou a trazer inovações que impactam diretamente na experiência do cliente, do tipo, maquininha estragou. Entrega a maquininha no máximo 2 horas para ele não usar do concorrente. Ou eu consigo entender que o rolo de papel dele, pelo volume que ele imprime ali de recibos por dia, ele só vai ter rolo para mais 3 dias. Já entrega para ele, proativamente, um rolinho para ele não ficar com a maquininha parada. Quantas vezes o Enter já foi tocado? Porque isso tudo está registrado. Beleza, então, se a maquininha estragar, ela for para uma revisão, de repente, é o momento da gente encostar essa maquininha e mandar uma nova para ele, porque já está chegando no limite da vida. Mas é uma visão de logística impactando numa outra área e uma experiência passada dele de uma empresa de logística. Que é muito estável. Uma experiência que, se você for ver, já está muito bem resolvida. E que olha o valor que ele trouxe para o mercado financeiro com essa visão. Você faz quase uma disrupção, né? E, às vezes, até a frugalidade ali, a simplicidade na inovação é isso. Porque a gente vê, às vezes, que a complexidade, às vezes... E, assim, a inovação, a gente estava falando, né? É muito mais do que inventar algo novo, né? De criar algo sensacional do mundo, transformar... Não é só isso, né? A inovação está você em evoluir o modelo de negócio da empresa. E o modelo de negócio pode evoluir de 2 formas, né? O como você entrega valor e como você faz para entregar esse valor. E hoje a gente vê a complexidade, às vezes, das empresas que são mais consolidadas, né? Nas burocracias internas, né? Os paradigmas internos. E muitas vezes a inovação está nisso. Você quebrar um paradigma, você olhar para o lado e se permitir falar assim, não, eu sou muito experiente nisso, a minha empresa é muito consolidada nisso, mas eu posso olhar um outro segmento e escutar um pouquinho, entender e ter uma mente aberta, às vezes nessa simplicidade você muda um processo e você transforma. Exatamente. E no simples, né? Você fala frugal, eu tô pensando aqui, cara, eu chamo isso de ir mineiramente. Eu sou mineiro. E mineiramente, vai comendo pelas beiradas, faz um pouquinho aqui, faz um pouquinho ali. Mas ontem, recentemente, a gente teve uma mesa aqui também, aí dando mais um exemplo nesse sentido, era uma mesa de empresas de saúde, e aí estava a Sami Saúde, aqui o CEO da Sami Saúde, que é um cara que puxa muito inovação, ele é curioso, ele gosta de tecnologia e tal. E ele estava falando que, bom, na prática ele estava aplicando a coisa frugal, assim, ele criou um forms, espalhou pela empresa inteira,
e falou, o que eu posso melhorar? Vocês estão falando que a gente tem que aplicar inteligência artificial e tal, mas e aí? O que você vê na sua área que poderia ser resolvido? Que processo a gente poderia fazer? Ele falou que em uma semana ele teve mais de 120 possibilidades de coisas. E aí ele foi avaliando e colocando ali no pipe, né? O que era mais fácil, né? Para poder começar a trazer resultados. E às vezes as pessoas querem implementar tecnologia pela tecnologia, né? Você quer fazer IA, mas para quê? Para quê? O que você está resolvendo aqui no seu negócio? Eu acredito muito, tem algumas questões bem legal nessa linha. Eu acredito muito na inovação. A inovação, às vezes, ela tem que nascer muito das perguntas, né? Exato. O porquê, para quê, né? Onde. Então, às vezes, faltam muito dessas perguntas. Eu, por exemplo, sou responsável por área de soluções, né? Hoje na Softtech. E, às vezes, mesmo para o cliente, eu pergunto, mas por quê, para quê? E, às vezes, você tem que desconstruir as soluções hoje em dia, né? Porque o mundo também é bombardeado de soluções, né? Eu tô nesse momento, nesse cliente que eu tô né? falando. Então, a gente é Pergunta bombardeado. para ele, por quê? Mas por quê? Por quê, né? Igual criança, né? E o mundo é bombardeado por isso. A gente mesmo, né? Eu olho aqui no feed do meu celular, toda hora é IA, porque eu tô pesquisando isso e fica aparecendo. Eu não quero ver IA, eu tô relaxando, quero ver outra coisa. E aí, o que acontece? Às vezes a gente precisa desconstruir as soluções que o mundo traz para a gente entender os reais problemas. Às vezes, olhar lá para o dia a dia, perguntar para os funcionários, perguntar para as áreas, é um bom caminho. Não que eles vão tomar as decisões, mas dá bons insights. Um exemplo também, eu vou contar, a gente fala muito de cliente, mas eu gosto de falar muito também que nós somos empresa, a gente também tem oportunidades. A gente tem um segmento ligado a healthcare, né, e seguro, a parte de saúde, principalmente laboratórios, hospitais. E chegou um certo momento que a gente queria trabalhar a experiência, levar tecnologia para os hospitais, né? Como que a gente entrega a tecnologia, vender mais para esses clientes. E chegou um momento que a gente viu assim, cara, a gente está tendo conhecimento, mas é algo muito dinâmico. O que a gente faz? Contratamos um médico. Pegamos um médico entusiasta de tecnologia, um cara que gostava muito de tecnologia, igual aqui no nosso perfil aqui, que são origens diferentes, caminhos diferentes, mas que gostam de tecnologia, e contratamos um médico. A gente tem um médico hoje. Então, muitas vezes a gente vai falar com o cliente, a gente vai falar num laboratório, alguma coisa, a gente conversa com esse médico para explicar para a gente como que é a dinâmica e a gente, às vezes, leva ele para conversar, falar, não, ele vai falar com você. Faz a tradução. Faz a tradução, porque, às vezes, o porquê, né, como a gente está falando, a inovação, ela começa do básico, você entender para quê, por quê, ou por que eu sempre fiz isso. Por que eu estou fazendo assim, ou por que eu estou fazendo assado, ou por que eu quero fazer isso. E isso eu acho que a gente perdeu um pouquinho. Tem outro ponto que a gente trouxe bastante nas últimas conversas também, que é a questão geracional, assim, relacionada à inteligência artificial. A gente, nossa geração, descobriu a inteligência artificial mandando ela fazer as coisas por nós. Né? Beleza, faz essa apresentação aí, resolve isso aqui para mim, me faz esse texto e tal. E trazendo até o case da Sami de novo. Eles fizeram um hackathon recentemente e a equipe que ganhou foi a dos menores aprendizes. Não foram nem estagiários, os menores aprendizes deram um baile na equipe de engenharia, na equipe de P&D. E aí o CEO estava contando, Guilherme, que ele chama, ele estava contando que ele acredita que é muito porque essa nova geração já nasceu com a IA ali e assim, tem utilizado a IA para criar perguntas melhores, né? Para trazer novos problemas ou trazer novos questionamentos. E ele acredita isso, o ganho da equipe de menores aprendizes ali no hackathon, porque eles trouxeram uma solução de sumarização para o médico ali, de todo o histórico do paciente e tal, que trazia muitas questões que os outros não estavam pensando, do tipo, analisei a voz do médico e falei, ele foi pouco empático, então eu tenho que falar com esse médico. Ou, sabe, tipo, umas questões assim que o pessoal não estava pensando, era simplesmente, beleza, faz o trabalho que eu já faço, resume ali. E eles foram além. É o paradigma, é o paradigma. É o que eu falo, né? Às vezes, você se permitir também. Tem a questão, por isso que às vezes uma equipe multidisciplinar, né? Então, a gente tem trabalhado muito isso. Então, eu dei o exemplo do médico, né? Você traz uma pessoa que é entusiasta de tecnologia, mas vê a tecnologia de outra forma, né? Porque é uma pessoa especializada em outra forma. Trazer gerações mais novas também ajuda, né? Nessa provocação também. Como você falou, já nasceu digital, né? Já nasceu com a IA, né? Porque digital, muita gente já nasceu, né? Mas já nasceu com a IA, né? Então, hoje, por exemplo, eu brinco, né? Que para a gente, como consultoria, é um desafio. Porque lá em 95, quando a gente chegou aqui no Brasil, os clientes, assim, era uma época que para as pessoas em casa que tinham um computador, ligar o computador, ninguém apertava o botão, né? Falava, não, tem que chamar o cara ali, ele que liga, né? E acontece a mesma coisa. Para implementar um RP, uma solução, as empresas tinham que chamar uma consultoria especializada hoje. Hoje em dia, chega nos clientes, o cara está implementando na metade, já entra no meio, eu quero que você faça um pedaço, eu vou fazer outro. Então, assim, a geração que a gente tem hoje, né, o uso da tecnologia, ele já está no meio social de todo mundo. E aí você também tem uma oportunidade também de abrir espaço, ouvir os mais jovens, ouvir, por exemplo, pessoas de outros segmentos,
Tanto que hoje, muitas vezes, as áreas de utilização de inteligência artificial e dados, hoje não é liderado só pela área de TI. Aham. As áreas que lideram principalmente a implementação das empresas são as áreas de negócio. Total. Então já mudou completamente. E a área de certo? TI está muito no negócio também hoje. A área de TI já está mais no Segurança, negócio. muito negócio. Já está praticamente simbiótico, né? Já não existe aquele silo de separação e já começa a ter uma simbiose. Então, total. Acho que a evolução... Eu acho que, na verdade, isso é uma visão de futuro. Uhum. Acho que a visão de futuro, assim, a gente não vai conseguir mais chegar a TI tão separada, a gente já não enxerga tanto, Não é mais. né? E as tecnologias novas que vão vir daqui para frente, elas têm um nível de coesão com o mundo real muito mais forte do que antigamente. Uhum. Tem uma questão que a gente fala que é a simulação de tecnologia, né? Então, todas essas tecnologias que a gente tem hoje, inclusive a IA, foi criado lá em Turing já 62, 63, máquina de Turing, etc. Né? Mas, na verdade, assim, hoje, o que mudou da tecnologia? O GPT, por exemplo, nasceu lá foi em 2000 É tão recente que a gente até se perde, né? eu tô me perdido final já. de 2022, se não me engano. 2022, isso, 2022, um pouquinho depois da pandemia. Só que em 2021 e 2020 já tinha o GPT, mas o que fez o sucesso do GPT foi o chat GPT. O que nós estamos falando? CX. Sim. Então, a partir do momento que você cria um canal... novembro de 22, isso aí. 2022. Mas o GPT já existia antes, já com um potencial transformador quase tanto quanto de 2020, do final de 2022, só que a diferença é o chat GPT, a palavra é chat. Quando você começa a colocar isso para o mundo externo, e aí você teve adesão lá em uma semana, 1 milhão já de usuários, né? Porque é a experiência. Então, as tecnologias que estão chegando hoje, elas já chegam adaptadas para ser usadas. Então, assim, aquela questão do ciclo da TI, da inovação da TI, cara, você está falando dentro do negócio. Então, isso é muito importante. Fala um pouco mais da atuação sua dentro das empresas, um pouco nessa linha que você já está falando aí, né? Beleza, hoje a tecnologia ela já está muito mais fácil, de fácil assimilação. Mas quando você chega na empresa, você tem essas questões culturais. Como que você vai quebrando isso e como que você vai identificando os problemas e onde atuar? Hoje em dia, o que mudou, acho que eu posso falar um pouco o que mudou dos projetos antigos para os projetos novos, né? Antigamente, nossos projetos eram projetos extremamente tecnológicos, né? Hoje, eu vou falar que os nossos projetos são projetos extremamente humanos, né? Que envolvem tecnologia. Então, hoje, a gente tem uma preocupação muito forte em entender o problema, levar a tecnologia, digitalizar, entender o que o cliente quer. Mas hoje a gente tem que ficar muito mais atento à questão humana em algumas questões, né? Primeiro, as reais necessidades de negócio, né? Entender o impacto do negócio, como é feito. Aquilo muda toda hora. A gente teve um projeto que a gente fez um cliente, por exemplo, de implementação de soluções de ERP, que é solução integrada, um projeto extremamente tradicional. Aí você pode falar, cara, esse é um projeto simples, tradicional. A gente terminou o ano do projeto, praticamente a gente não tinha ninguém da área de negócio que começou o projeto. Tá certo? Então, a empresa mudou completamente, né? Então, como você leva uma transformação na empresa, sendo que a empresa está em constante transformação. Então, a gente tem que estar muito mais atento, por exemplo, ao impacto das pessoas, como a gente integra as pessoas, a questão da cultura, como você falou, como que a liderança está integrada e como a gente consegue levar a mensagem do uso daquilo, e inclusive do modelo e estratégia de negócio. Então, hoje, para a gente, um projeto de tecnologia está muito mais ligado a uma parceria com a área de negócio e com a estrutura da empresa do que com a tecnologia. Tecnologia, eu falei, a gente implementou, desde 95 a gente implementa soluções de ERP e muda bastante coisa em tecnologia, obviamente, mas isso a gente treina, estuda, forma a gente, capta a gente das universidades e a gente faz bem. A questão maior para gerar o impacto. Como que eu garanto o impacto que o cliente quer na ponta? Então, eu tenho que ficar ligado com as pessoas, ligado com a liderança, entender o processo de negócio, ter uma parceria com a área de negócio, ter uma parceria com a área de TI, com certeza, mas muito mais ligado às pessoas. E ter os porquês muito bem definidos, eu acho que é fácil você explicar para as pessoas por que aquilo está sendo feito. Porque está sendo feito. E aí é muito mais fácil você conquistar esse e o porquê e aquela questão da agilidade, né? A agilidade hoje, o pessoal remete muito à questão da tecnologia, né? Da agilidade, que nasceu ali, né? Com os conceitos tecnológicos. Hoje, a agilidade organizacional está ligada à mobilidade. É o quanto você consegue se adaptar. E para a gente também, como eu falei, às vezes a empresa está num processo de transformação, você está colocando a tecnologia, mas hoje dificilmente o projeto nasceu para a tecnologia. Ela nasceu por uma necessidade de negócio. E a gente ficar antenado com o negócio e se adaptando ao longo do projeto é o mais complexo. Porque está fazendo uma aquisição, pega um próprio... Vamos falar um exemplo bem simples, bem tradicional, que não é um projeto nada disruptivo. Vamos falar de reforma tributária, tá certo? Então, hoje a gente chega a ter uma necessidade forte de mexida de sistemas. Só que você começa a olhar assim, as empresas antigamente não, né? Até hoje, ela tem necessidades de ter centros de distribuição espalhados em alguns lugares. Por qual questão? Questão logística,
né? Que aí tem uma questão de E eficiência tributário. e incentivo, É. certo? Aí quando você começa a mudar a reforma tributária, você começa a perder alguns incentivos, deixa de fazer sentido alguns incentivos. E aí você está fazendo um projeto, por que você está fazendo? Fala, cara, essa distribuição daqui a 10 anos não faz sentido existir. Uhum. Não faz sentido existir. Tá certo? Que é outra inovação frugal nessa mesma área que a gente Você contou entendeu? aqui. A gente gravou com a Kiwi, que era a antiga Arquivei, que é exatamente trabalho de tributação e contabilidade para empresas. Eles criaram um chat GPT da reforma tributária, porque hoje são uns livrão desse tamanho com Exatamente. cláusulas que fazem sentido para o KNAI específico. Então, você digita seu KNAI ali, ele traz um resumo de quais as cláusulas e quais as partes da reforma tributária você precisa saber que vai impactar o seu KNAI. De novo, inovação frugal que Inovação frugal. resolve a vida de Simplifica. todo mundo da E área. hoje a discussão que tem, cara, o que vai mudar, como vai mudar. Às vezes não me interessa, às vezes não vai me impactar. Exatamente, exatamente. Então, às vezes, o porquê, né, que eu falei... Fica aí o link também desse episódio. Muito bom. E aí, como você mesmo disse, né, às vezes assim, como que vocês estão fazendo hoje? Hoje, para a gente, a tecnologia, nós somos uma empresa de tecnologia. A gente se reconhece como uma empresa de engenharia de software, uma empresa que gera valor através da tecnologia, e o desafio é esse valor. Esse valor vai mudando cada vez mais. Vem chegando tecnologia, como que a gente absorve essa tecnologia, os porquês, né? Uhum. E nem eu dei o exemplo da reforma por causa disso. Nos 5 porquês, a gente estava discutindo uma implementação que teria um custo para levar para um centro de distribuição, que num dos 5 porquês falasse, a gente descobriu agora uma pergunta de tecnologia que não faz sentido o centro de distribuição, porque o custo de logística que eu tenho, que é um pouco maior, compensado por uma questão de incentivo, já não vai existir mais e essa compensação já não existe mais. É claro que o negócio teria capacidade de pensar nisso, mas estou falando assim, a responsabilidade que a tecnologia tem em cima disso Sim. já se estendeu. Exato. Tá certo? Não é tecnologia pela tecnologia. Estou muito mais preocupado com o negócio, né? Do que necessariamente a tecnologia em si. E isso remete para a gente, né? Porque hoje a gente vê os casos da inteligência artificial, né? Que se discute muito. O que se vê nas grandes empresas é justamente ainda são os casos. Aonde eu vou aplicar, né? Porque existe muito investimento, mas ainda assim, entre você ter a tecnologia e você conseguir ver a apropriação de valor é importante. E aí vem a questão da inovação e vem a questão da frugalidade. Será que essa inovação está transformando realmente, resolvendo um problema? Ou será que eu estou num hype? Ou será que eu estou só ali, né, num oba-oba, né? No mundo de capital, né? Agora, voltando nesse exemplo seu da questão fiscal, olha como uma coisa que, de repente, é problema do CFO, impacta todo o resto. Quando eu começo a trabalhar essa questão tributária e começo a trabalhar os diferentes CDs e mudar, eu não vou mais para a extrema, vou levar para não sei onde, as oportunidades para as empresas de varejo remodelarem também toda a distribuição, porque vão ter áreas que vão estar mais caras e áreas que vão estar mais baratas. Exatamente. E aí, uma coisa que impacta todo o resto, né? Causa um efeito Exatamente. cascata que, se você não está de olho no todo, você não... Exatamente. Por isso que a tecnologia pela tecnologia só não adianta. E por isso que eu acredito cada vez mais, como eu falei, uma visão de futuro, né? Acho que a tecnologia ela vai estar cada vez mais simbiótica com o negócio. Não que não vai existir departamento de TI, né? Não estou sendo Nostradamus aqui, até porque eu preciso, né? Né? Mas eu acho que assim, cada vez mais essa parceria com o negócio é importante, né? Essa colaboração com o mundo para fora também é muito mais importante. Até porque as cadeias de valor são extremamente complexas, né? Você vê hoje, né? As empresas, a gente estava falando no começo, as empresas financeiras, né? Meios de pagamento, já tem que discutir logística, coisa que no passado não se pensava. As empresas de varejo hoje já são praticamente empresas financeiras, né? Para viabilizar meio de pagamento, enfim. A gente teve até um caso, né? De um cliente legal do setor. Dá um exemplo de inovação simples, né? Como você vê que muda as coisas. A gente estava desenvolvendo um modelo para ajudar um dos grandes varejos, como que ele poderia embarcar, né? Aumentar o volume de clientes de cartões próprios, né? E uma discussão, né, complexa, vamos fazer incentivo, uma conversa difícil, né? Porque como que eu vou fazer um cliente se interessar ali pelo cartão, né? Tem vários motivos, necessidade de crédito, só que a gente começou a ver a jornada desse cliente e é uma jornada muito complexa. Até ele parar ali, vai num domingo à tarde, está com a família, o filho está reclamando, como que ele vai pedir um cartão, tem que preencher aquela fichinha. E a gente fez uma experiência, falou assim, vamos um dia para o supermercado e ver como que acontece a dinâmica e ver como funciona a estrutura financeira que era separada. A gente viu, tem as promoções do dia a dia. Leva a televisão por R$1.000, leva a televisão por R$2.000, sabe aquelas promoções que a gente vê. E aí, normalmente, o problema era, você paga só tanto no cartão próprio nosso, tá certo? Só que o cara não tem um cartão. Aí o cara vai fazer o cartão demora 5 dias para aprovar, 10 dias para aprovar, 20 dias, perdeu a venda. E o que a gente fez? No cartão tal, e o agente do lado. O que ele faz? Na hora, se a pessoa vai comprar a TV, se faz uma pré-aprovação de crédito dentro do valor da compra, não dentro do valor do perfil, né? Faz uma pré-análise, obviamente, com algoritmos, etc., na hora.
fazia uma pré-avaliação e na hora que ele ia passar no caixa, ele já tinha o cartão dele pronto, com o crédito suficiente para pagar a compra Perfeito. que ele fez naquele dia. Aham. E aí, com 5 dias, ele teria uma liberação do crédito aprovado. Então, com isso, a gente aumentou quase 300%, Olha que legal. né, da adesão do cartão, né? E o pessoal ficou contente, tirou a attrition, né, que a gente fala, como que você diminui, encurta o processo, né, da complexidade do processo. E, cara, no final você está fazendo o quê? Um trabalho de customer experience, como você está falando, aí você tem uma análise financeira, mudou completamente a cadeia de Mudou a valor. percepção de valor. Passou de ser aquela pessoa chata que me incomoda na fila para resolver Fica o fazer problema. o cartão, o cara que fala assim, cara, olha só, tem uma promoção legal, e o cara já gera um crédito. O carrinho do cara até aumenta um pouco mais, que ele sabe que às vezes Exato. ele vai conseguir o crédito para aquela compra que ele está fazendo. Obviamente, teve toda uma análise de risco, etc., que é feito ali prévio, mas dentro da curva de risco que se tinha, era um investimento. Entrou como investimento. Cara, essa perda é uma perda pontual que dá para investimento, mas eu tenho mais adesão de clientes. Mas nesse caso aí tem uma complexidadezinha aí, que é complexidade zona, que é dados, né? Dados. Eu tenho que ter muita base de dados bem Dados. consolidada, bem Dados. estruturada, para poder conseguir fazer uma coisa dessa sem me arriscar muito. E hoje é o maior desafio, né? Hoje, quando a gente, como consultoria, vai levar hoje uma discussão de uma IA, de uma análise de propensão, etc., o que a gente mais enfrenta é a necessidade de um projeto estruturante de dados. Mas você fala assim, não acredito. Hoje é só plugar dados. Ok, se você está falando das empresas de high-tech, até uma empresa, alguns segmentos, né? Uma empresa de e-commerce preparar. O Brasil Real, você vai ver assim, ninguém sabe quem é dono do dado. Hoje, o maior projeto que a gente faz, governança de dados. Um projeto nada disruptivo, nada sexy, né? Que fala assim, nossa, quero pôr lá algoritmo. Porque quando você começa a chegar lá, o problema é a estruturação de dados e a complexidade que você tem hoje de organizar essas informações. Então, realmente, é o maior desafio na adoção da IA que eu vejo hoje, o pessoal dentro dos negócios. Mas depois que você tem estruturado, aí o frugal, nada de braçada. Tem outro exemplo que a gente comentou aqui também, que é da Pague Menos. Eles fizeram uma análise ali de perfil de compra de cliente, e você sabe qual é o produto mais vendido quando a pessoa vai lá comprar o Zempic? O sorvete Que Bom. Que é o último momento dele. Não, agora não, beleza, vou comer o sorvete, e daqui para frente eu emagreço. É um tipo de análise que você faz, e principalmente no caso da farmácia, o cara tá lá com o CPF, né? 99% de quem entra na farmácia. Não tem, a gente fez uma análise, eu não cito nomes aqui só para proteger. Nesse caso é porque ele contou publicamente. Eu conto aqui, né? Como eu vim aqui, estou citando casos espontâneos, mas a gente teve um grande varejo também, que a gente fez um estudo, começamos a estruturar os dados, e a gente descobriu que ele era o maior distribuidor e vendedor de pneus do Brasil. O maior. O maior. Então você olha assim, de todo mundo que vende pneus, então você vê o poder de negociação que ele tinha sem perceber, né? Porque obviamente o varejo ele tem volumes, né? E aí tudo bem, isso passa despercebido, porque você tem o que a gente chama lá de curva A, curva B, curva C, obviamente isso não estava na curva A, mas ainda não estando na curva A, ele era o maior vendedor de pneus do Brasil, e de longe. E o que isso muda completamente? Cara, se você olhar todos os distribuidores, não chega aos pés dessa rede de varejo. Não, você começa a ir longe, assim, eu acho que aí uma resposta puxa outra, né? Você faz análise de sentimento, de repente você tem uma crise na empresa, mas é um influenciador que tem um poder grande de disseminação de informação. E aí, quando você vai analisar sentimento de fato, de repente aquilo ali é até uma coisa boa para você. Sim, assim, tipo, por exemplo, atrasou para entregar para esse cara. Mas se você analisa a concorrência, eles atrasam mais. Não que atrasar seja algo que a gente não precisa olhar, mas assim, de repente isso é uma questão que é uma fortaleza sua. Você pode trabalhar melhor isso. Tem uma história legal, né? Não sei se você já leu o livro do Walt Disney, né? E ele contando lá, né, a magia da Disney e tal. E sobre o modelo de negócio. É um livro muito legal de ler, sobre inovação. Tá aqui. E ele colocou um tema bem... Seu nome? Eu vou lembrar agora. Acho que é a magia da Disney, alguma coisa assim. É o nível de negócio, acho que é o único livro que tem, que foi escrito por eles, que assim, ele colocou um negócio que me fascinou, cara. Porque quando ele treinava os funcionários, o pessoal falava assim, não, como que a gente pode ser melhor que os parques? A discussão era essa. Como que eu posso ser melhor que o parque do lado, né? O parque da Warner, sei lá, o parque tal. E aí, ele tentando instruir, falou o seguinte, a gente não vai ser melhor que os parques. A questão é a seguinte, quando um cliente chega aqui e na hora do almoço ele vai almoçar, ele veio, certo? Pegou lá a estrada, dirigiu, parou num restaurante, o melhor restaurante que existe dos Estados Unidos. A comida foi servida em 5 minutos, uma comida quente, saborosa e gostosa. Quando ele chega aqui no parque, ele pedir uma comida, qual que é a referência que ele tem? A referência do outro parque, para ele comer, ou a referência desse restaurante? Aí ele falou assim, a referência do restaurante. Exato. Então, o restaurante nosso tem que ser
num nível adequado, igualzinho o restaurante que ele come todos os dias e que é um restaurante excelente, que serve 5 minutos, a comida quente, etc. A mesma coisa quando ele vai fazer a compra. O meio de pagamento que ele faz aqui, ele não está comparando com outro parque. A experiência do cliente está ligada ao melhor meio de pagamento que ele faz no e-commerce. Exato. Então, a experiência não é comparável o business com o business. É olhando o ponto de vista do cliente, da melhor experiência que ele tem ali. Outro exemplo prático contado aqui do Brasil, Hospital Santa Bárbara, a gente gravou recentemente também. Falou, cara, todo lugar que você vai no McDonald's, você compra o hambúrguer, você vai lá e você recebe o hambúrguer. Por que quando você vai no hospital, num centro diagnóstico, você faz o check-in para ser atendido, para abrirem sua ficha para você ser atendido? Não faz sentido. A sua expectativa é ser como no McDonald's. Exatamente. E aí eles implementaram isso lá. É isso que eu tô falando. Eu acho que assim, uma das coisas legais, né, até uma dica aqui, o pessoal quer inovar, é simples. Põe na perspectiva, né? Se você for, você falou, vai no dia a dia, né? De quem está operando, do funcionário, vai no dia a dia seu, né? Vive um dia, né? Outro dia eu vi uma notícia hoje, acho que um prefeito, não sei de qual cidade, ele se fez de morador de rua para ver como que estava sendo o atendimento, o acolhimento, né? Ele se fez de morador de rua um dia para ver como estava sendo as estruturas de apoio, para ver como que ele receberia apoio. Cara, é a melhor coisa. Pega um dia, vai na experiência do dia a dia e vê como você se sente. Faz uma comparação, escuta o cliente, escuta a operação do dia a dia. A decisão, eu sempre acredito, inovação é top-down, cara. Estratégia de inovação para você ter impacto é top-down, é cultura, etc. Mas as ideias, o que você pode melhorar de impacto, a simplicidade, tá aí você no dia a dia. Perfeito. É exatamente isso. Boa. Já estouramos o tempo, mas tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Algum outro ponto que você acha que faz sentido? Acho que no final, né, como a gente começou aqui a conversa, pessoal, pensa simples, né? Acho que é legal. É só a dica, né? Vamos inovar simples. Outra questão, a tecnologia é sempre um meio, né? Então, às vezes, as pessoas se encantam com a tecnologia, nós todos somos entusiastas, mas tecnologia é um meio, né? E é isso, pessoal. Acho que a mensagem de hoje é essa. Vamos pensar simples, vamos inovar simples e gerar impacto. Já que você falou Pense Simples, eu lembrei do livro do Gustavo Caetano, que chama Pense Simples, que é muito bom também. Um livro que vocês podem procurar, que eu acho que vai muito na linha do que a gente conversou aqui. Uma última pergunta. Para fazer tudo isso bem feito, a gente está falando que é simples e tal. Na verdade, às vezes pode ter uma complicação no meio do caminho. Para isso, você precisa ter gente muito boa para poder executar. Qual a sua dica nesse sentido? De encontrar as moscas brancas do mercado e trazer para perto e conquistar e fazer com que elas fiquem. Né? Porque mosca branca acaba sendo disputada e... Também quero descobrir, né? Tô brincando. Eu acho que assim, quando a gente fala de inovação simples, é você ter uma boa ideia, né? E uma forma de execução simples. Mas para você operacionalizar, realmente é complicado. Né? Então, você precisa de mão de obra capacitada. Hoje, por exemplo, é um desafio, né? Eu vou falar de tecnologia, que é o meu meio, então eu acho que é mais fácil. A gente procura se cercar de líderes muito competentes em função disso. Segundo ponto, as parcerias com as universidades. É um tema que a gente tem feito e o Brasil acho que peca muito nisso. A área de tecnologia, ela tem um déficit de profissional muito grande, mas uma coisa que eu particularmente percebo, ninguém quer investir em iniciantes. A gente quer todo mundo pronto, a gente só quer as moscas brancas. O pior é que o cara faz 3 anos de mercado e acha que ele já é sênior também nessa área, né? Mas é porque ninguém quer formar. Né? Ninguém quer pegar alguém júnior e levar ali 2, 3 anos. E aí o mercado, como a maioria do mercado já demanda a pessoa experiente, o conceito de experiente começa a ser relativo, né? Então, acho que a parceria com a universidade é muito importante, é um trabalho que a gente tem feito muito forte, né? Isso eu posso citar, a gente tem feito um trabalho com a FIAP, por exemplo, já vai para o 3º ano agora, né? A gente abriu o nosso GDC em Fortaleza, um centro de entrega, foi uma parceria na época, né, com a Unifor. Inclusive, a gente treinou pessoas de dentro das faculdades, dentro da região lá de Fortaleza, e a gente treinou mais de 1.000 pessoas. Das 1.000 pessoas, a gente selecionou os 200 melhores e formamos um centro de entrega que funciona até hoje. Legal. Né? Em Monterrey também a empresa nasceu assim. Cara, no México. No México, né? E eu acredito muito na formação, né? Na parceria, muito na formação. E eu acho que as empresas que demandam de tecnologia, que não é só empresa de tecnologia, hoje todo mundo demanda. Cara, o melhor investimento que a gente pode fazer, renovação para investimento, é formar na base, cara. Porque hoje está faltando um profissional. O problema é que todo mundo é imediatista e ninguém tem paciência de esperar formar um profissional. Exatamente. E a faculdade não vai formar. Pronto, não. Né? Então, as parcerias que a gente está investindo é muito nessa linha, porque a gente acredita... E ali saem as moscas brancas. Quando a gente fez esse trabalho em Fortaleza, só para finalizar aqui, a gente começou a mapear pessoas e aí no final, tudo bem, muita gente e tal, e a gente começou a achar mosca branca. Tinha pessoas que falavam 5 línguas, cara.
Tinha cara que tinha conhecimento ali de ciência de dados, numa época que a gente, no mercado, nem tinha ainda. Caras que eram engenheiro, que estavam estudando isso, e a gente começou a encontrar. Legal. Isso por abrir espaço para pessoas que supostamente ainda não estão experientes desenvolvendo. Obviamente, a gente precisa ter gente pronta, né? E aí precisa trazer desafio para essas pessoas, etc. Mas também a gente formar uma base, porque o mercado está saturado. Perfeito. Está saturado. Bom, esse episódio fica por aqui, mas a gente, como sempre, né, deixa o LinkedIn aqui do pessoal. Então, o LinkedIn do Adriano tá aqui na descrição também para vocês entrarem em contato com ele, continuarem essa conversa por lá. Mas foi uma aula, Adriano. Brigadão pela conversa. Adriano Cândido, diretor de soluções e inovações da Softtech. Valeu demais. Obrigado. Valeu, cara. Valeu, cara. Prazer. E a gente volta no próximo episódio. Até lá.